Professor, como que eu faço para encontrar a resistência equivalente nessa malha infinita aí, hein? Bom, pessoal, essa é uma questão muito interessante, muito legal mesmo, e até muito frequente em algumas provas, tá? E basicamente você está diante de uma malha infinita. O infinito por si só já gera aí uma grande inquietação entre os alunos, né? Mas a ideia é o seguinte: imagine que você está numa sala onde haja infinitas cadeiras, tá? Tem infinitas cadeiras nessa sala. E aí eu vou e tiro 3 cadeiras, 2 cadeiras, sei lá. Poxa, você tem infinitas cadeiras e você tira tão somente 3 cadeiras. Vai ter alguma diferença? Não. Eu posso afirmar que nesta sala, após a retirada dessas 3 cadeiras, dessas 2, 4 cadeiras, sei lá, eu vou continuar tendo um número muito grande. De tal forma que eu ainda posso dizer que lá dentro dessa sala eu vou ter infinitas cadeiras. Tá bom? Professor, mas o que isso tem a ver cadeira com resistor? É muito simples. Veja bem, se eu tirar, por exemplo, esta parte aqui dessa minha malha infinita, para fazer uma análise. Eu venho aqui e eu simplesmente tiro. Pronto, tirei essa parte, tá? O que sobrou aqui, poxa, isso aqui antes da retirada era infinito. Mas aqui eu tirei 3 resistores. É muito normal pensar, é assertivo afirmar que esta malha, após a retirada desses 3 resistores, continuará tendo muitos resistores. Então eu posso dizer que esta malha continua sendo infinita. Professor, então quer dizer que se eu chegar aqui nesta região, né, e falar o seguinte, ó, esta região aqui toda, após a retirada desses 3 resistores, é a minha resistência equivalente ainda? Claro que é. Claro que é. Lembrando que a resistência equivalente está entre os pontos A e B. Então, eu retirei esses 3 resistores para fazer uma análise. O que sobrou, por ser muito grande, continua sendo a tal da resistência equivalente. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai calcular nessa nova estrutura. Vem comigo para ver como vai ficar. Bom, então vamos ter essa bagunça aí. Perceba que esta parte vermelha, ela corresponde à minha resistência equivalente nestes terminais. Ou seja, a resistência equivalente entre os pontos A e B é formada por esse resistor R, por esses dois resistores aqui, que a propósito estão em paralelo, né? E por esse resistor R aqui. Ou seja, em termos matemáticos, vou colocar aqui para a gente, eu posso dizer que a minha resistência equivalente vai ser a resistência R mais, vou colocar essa resistência R aqui, mais essa resistência equivalente, que seria a resistência equivalente entre o R e a resistência equivalente. Ou seja, veja bem, vou chamar isso aqui ó, de RECzinho, tá? Essa bagunça aqui eu vou chamar de RECzinho, que é um nome muito estranho, diga-se de passagem. Bom, se você observar bem, este RECzinho, ele corresponde a duas resistências em paralelo, né? Ó, o meu R em paralelo com o REC. De tal modo que nós podemos fazer da seguinte forma. Produtório lá no numerador, produtório, tá bom? Dividido por somatório. Produtório por somatório. Então, portanto, o meu REC, a resistência que eu quero descobrir, vale R mais R é conhecido como 2R. E este RECzinho é esta fração linda aqui, ó. R vezes REC dividido por R mais REC. Olha que interessante, né? E aqui você vai resolver esta bagunça aqui. Você pode, inclusive, chamar este REC de X, tá? Vamos chamá-lo aqui de X e vamos mãos à obra aqui para resolver essa bagunça. Depois que você fizer as continhas, repare
que inclusive eu usei um artifício que é multiplicar toda essa equação por r mais x, a fim de eliminar este denominador, eu vou encontrar esta equação do segundo grau na variável x, lembrando que o meu x é justamente o meu REC. Tá? E você aplica um Bhaskara aqui tranquilamente e resolve, né? Quando você fizer isso, você vai descobrir duas raízes. Como estamos tratando de uma resistência, ou seja, uma grandeza positiva, você vai ter que desprezar a raiz negativa, tá? Essa resposta aqui, ó, a proposta vai ser um x igual a r vezes 1 mais raiz de 3. Então, a minha resistência equivalente vale R vezes 1 mais raiz de 3. Se você na sua prova se deparar com uma questão desse tipo, lembre-se, tire uma parte, o que sobrar, como é uma coisa muito grande, você pode dizer que ainda vai ser sim a resistência equivalente, o resto é conta. Então, espero que você tenha aprendido e tenha gostado. Valeu!